Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer carinhosamente pela sua audiência, por estarmos sempre juntos, fazendo reflexões em torno da nossa espiritualidade, de assuntos que estão relacionados a ela. Vamos convidá-los a fazermos a nossa prece para que nós possamos hoje avançarmos neste conteúdo. Deus de amor e bondade nos abençoe, nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para cada um de nós. Abençoe cada lar nesse instante, que a tua misericórdia possa nos envolver, para que assim possamos, Senhor, buscarmos essa verdade que nos liberta. Graça te damos e que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos estar falando um assunto muito interessante. O tema do nosso estudo hoje vamos falar um pouco sobre religião, né? Um assunto que não é todo mundo que gosta. Dizem que religião, política e futebol não se discute, e eu concordo plenamente, não se discute, mas nós não podemos ignorá-los porque fazem parte da nossa vida e é necessário que façamos uma reflexão, uma análise, né, sobre esta questão. Tanto o futebol, quanto a religião, quanto a política, quando o fanatismo adentra-se a esses meios, eu concordo que torna-se algo difícil de ser abordado, muito difícil, porque o fanatismo nos cega, o fanatismo não nos deixa raciocinarmos. O fanatismo, eu diria que é uma doença, onde o doente não quer se curar. E aí, tocar nesse assunto, no meio fanático, é impossível. Eu acredito que você que está me ouvindo não seja fanático. E por isso, nós vamos poder conversar de forma aberta, numa mentalidade livre, sem preconceitos e sem esses tabus que o fanatismo impõe a todos nós. Uma reflexão muito interessante sobre a religião. O conceito de religião, que vem do latim religare, significa religar o homem a Deus, a religião. Esse deveria ser o papel da religião. Nós vamos ver hoje também aqui a diferença de religião e religiosidade, como espiritismo e espiritualidade, que são coisas totalmente diferentes. Então, nós precisamos trabalhar alguns conceitos importantes. Então, consideramos que podemos fazer algumas abordagens de forma simples sobre esse conteúdo. Bom, gente, por séculos e séculos, a Igreja foi uma representante, né? E um meio de ligação do homem a Deus, tornando-se religião, vamos assim dizer, né? A Igreja, eu vou chamar da Igreja. E ela teve sempre as melhores das boas intenções, eu não tenho dúvida disso. Mas eu convido você para parar um pouquinho hoje, para que a gente possa fazer uma reflexão em torno desse assunto, que é muito importante e que faz parte da nossa vida, quer queiramos, quer não queiramos. Observa. Por que essa aversão à política e por que essa aversão à religião e até por que aversão ao futebol a algumas pessoas? Porque existem alguns que são fanáticos, mas outros que odeiam tudo isso. Mas vamos falar hoje direcionado para a questão religiosa. Então, olha só, gente. Durante muitos séculos, a Igreja, embora muitíssimo bem intencionado, interferiu de forma intensa no livre-arbítrio das pessoas, onde as pessoas eram obrigadas a fazer isto ou aquilo, e quem determinava isso eram os padrões religiosos. Ela ditava o que era legal e normal, e não o princípio ético e nem a liberdade plena.
Então, na nossa visão, a religião durante séculos interferiu no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade, de certa maneira, castrando, violentando um direito inalienável do homem, que é a liberdade. Então, lamentavelmente, ela interferiu e ainda interfere na nossa liberdade. Isto é gravíssimo, porque, sendo a liberdade uma lei divina, não existe e nem deve existir absolutamente nada que interfira nessa liberdade, independente do que o homem possa colher da sua livre opção ou não. Ele precisa ser livre, mesmo errando, porque com os erros se aprende, às vezes, muito mais do que com os acertos. Vamos observar também que, durante muitos séculos, a Igreja exerceu o papel do judiciário. Ela julgava e condenava as pessoas, inclusive à morte. Centenas e centenas, por que não dizer milhares e milhares de pessoas foram mortas a mando da Igreja, que muitas vezes matava e depois arrependia e santificava. Quer um exemplo? Joana d'Arc. Joana d'Arc, porque tinha um sexto sentido aguçado e tinha capacidade de prever o futuro, foi considerada bruxa pela Igreja, sendo obrigada a desmentir tudo o que ela havia visto e feito. E ela firmemente não aceitou e foi queimada pela Igreja. Anos mais tarde, a própria Igreja santifica Joana d'Arc como a Santa Joana d'Arc. Então, um verdadeiro contrassenso dentro da própria Igreja. E isso não aconteceu, não foi só com Joana d'Arc, não. Centenas de almas foram queimadas como bruxas pela Igreja. E a Igreja exigia que você tivesse certos padrões comportamentais, que se você não os tivesse, você era então excomungado. E a pior coisa para um ser humano era ser excomungado. Então, gente, nós vamos ver que, infelizmente, por séculos, nós tivemos, tá certo? A Igreja fazendo uma outra coisa lamentável, escondendo das pessoas os ensinamentos do Cristo. Nós não tínhamos acesso aos documentos do Evangelho de Jesus, que foi, por uma cúpula, guardado a 7 chaves, alegando que o ser humano não tinha condição para interpretar as falas do Cristo, a não ser os grandes estudiosos e doutores da Igreja que poderiam ler, interpretar e traduzir para o povo que era ignorante e sem condição de entender o Evangelho de Jesus. As missas eram celebradas em latim para que ninguém entendesse. Não num português claro. Até que então surge um processo, revolucionário, aonde Lutero e outros trazem à tona o Evangelho de Jesus, surgindo o protestantismo, quer dizer, uma religião que protesta contra aquelas que vinham sendo o monopólio religioso da terra até então. Surgem então os protestantes. Protestantes vem de protesto, protestando contra as atitudes que a Igreja vinha cometendo anteriormente. E caem no mesmo erro, no mesmo fanatismo de protestar equivocadamente e aí trazendo à tona o Evangelho de Jesus, porém numa interpretação equivocada, lamentável em muitos pontos, trazendo aí então interpretações pessoais de pessoas e líderes que começaram a enxergar no que o Cristo nos trouxe como verdade absoluta e complicando ainda mais a situação, tá certo, do aspecto religioso. Surgindo múltiplas religiões, cada uma trazendo uma
facção da verdade, uma fatia da verdade e dizendo que apenas eles eram os detentores dessa verdade. Dentro de um fanatismo onde os que estão em sua religião, Deus irá salvar. Os que estão fora, Deus irá condenar. Como se Deus tivesse uma única religião que está ali para salvar apenas aqueles que dela fazem parte. Um Deus de exclusão, um Deus que não ama toda a humanidade, mas apenas aqueles que seguem esta ou aquela religião. Isto é um absurdo. Não cabe na cabeça de uma pessoa lúcida, de um pai que exclui alguns filhos porque não pensam como ele pensa ou como eles queiram pensar. Para acabar de completar, vemos aí diversas religiões usando a religião como meio de ganhar dinheiro, de enriquecimento ilícito, fazendo exatamente aquilo que Jesus condenou no templo, quando ele foi pela primeira vez obrigado, né, a dar uma bronca, a dar uma advertência séria àqueles que estavam transformando os templos em comércio, vendendo coisas e transformando a casa de Deus numa casa de comércio. Então vimos aí centenas de igrejas espalhadas pelo mundo, cobrando, recebendo dinheiro e enriquecendo ilicitamente. Dirigentes que recebem salário, contrariando tudo que o cristianismo verdadeiro nos ensinou. Paulo de Tarso sempre disse que nós não poderíamos ser pesados para a igreja. Paulo era tecelão. Todos os outros discípulos do Cristo tinham as suas profissões. Pedro pescava, era pescador. Tiago fazia vendas de coisas. Cada um tinha a sua atividade e não usavam a igreja para se autopromover e muito menos para tirar dinheiro das pessoas. Vamos ver aqui que durante séculos a igreja, preocupada em alienar o homem mentalmente, assume a liderança no processo educacional. E daí as grandes faculdades religiosas, criando um monopólio e alienando a cabeça dos alunos, tá certo? Para que aquelas fossem as verdades que eles deveriam professar. Assumindo grande parte do processo educacional, no ensino básico, fundamental, em todas as fases da educação. E isso colaborou de forma mais intensa para a alienação mental e reprovação do processo científico livre que pudesse avançar. Durante séculos, a ciência não pôde avançar, porque a igreja, preocupada com o avanço da ciência, queria desmentir muitos dos seus, entre aspas, milagres, toma uma atitude de tentar frear o progresso e proibir experiências científicas importantíssimas para que o homem pudesse sair da condição que saiu. Por que será? Por que temos tanta dificuldade com a política? Criamos nojo de política e um dia nós vamos falar sobre isso. A política é linda, a religião é linda, o futebol é maravilhoso. O grande problema é que os fanáticos fazem de tudo isso. Então, gente, nós precisamos abrir a nossa cabeça para a gente entender que a verdadeira religião é aquela que está dentro do nosso coração, é o templo divino está dentro de nós. Nós não precisamos de nenhuma religião para estarmos conectados com Deus. Quer um exemplo claro disso? Quando Jesus falava o que era necessário para o homem conseguir a felicidade e ir para o céu, estar no reino de Deus, conversando, ele contou uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E ele contou, né? Quando ele falou que o segredo para a verdadeira felicidade
e o encontro do céu que nós desejávamos era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então perguntaram, mas quem é esse próximo? E ele contou a seguinte parábola, que é a parábola do bom samaritano. Ele diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi tomado e assaltado pelos ladrões. Caiu ferido, todo machucado, e ali ficou, machucado e jogado. Por ali vinha passando um sacerdote, olha a palavra que está lá na Bíblia, um sacerdote que representava um religioso da época. Quando viu o homem ferido, mudou de calçada, passou para outra calçada, seguiu adiante. Por ali vinha seguindo um levita, que era considerado uma pessoa religiosíssima da época. Passou e não deu nenhuma atenção àquele doente. E por ali vinha passando um samaritano, que o samaritano era considerado um homem de má vida. Vamos pegar hoje, seria o quê? Um dependente químico, um Zé Ninguém, um mendigo de rua. E esse Zé Ninguém, que é esse samaritano, parou, pegou esse homem, cuidou dele, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem machucado e ferido? Então disseram, o samaritano. Então Jesus disse, exatamente o reino de Deus é para aquele que age como esse samaritano. Por isso ficou a parábola do bom samaritano. Mas nessa passagem, gente, não sei se vocês concordam, Jesus deixa claro que o que vai nos colocar numa posição melhor no plano espiritual, o que vai nos dar salvação, não é a religião, é a nossa atitude. Jesus não disse a cada um segundo a sua religião. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Jesus não disse a cada um segundo a sua opção sexual. Não, é a cada um segundo as suas obras. Não importa a sua opção sexual. Jesus não disse a cada um segundo ao seu partido político. Jesus não misturou a necessidade de política nenhuma. Nós não vamos prestar conta, no final, aos homens, mas nós vamos prestar conta à nossa própria consciência. Por isso, gente, Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ele não queria que ela se tornasse uma religião. E até perguntaram, mas escuta, o espiritismo será a religião do futuro? Ele diz não. O espiritismo é o futuro das religiões. Ou seja, a ideia de Kardec era que nós pudéssemos fazer um estudo sistematizado, de forma racional, da ciência, da filosofia e da religião, para que nós pudéssemos então ter a liberdade de escolher e saber o que era correto. Graças a Deus, a fase da fogueira acabou e nós chegamos numa era da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de dizer o que pensamos, liberdade de forma geral. Hoje estamos conquistando a nossa liberdade e começamos a pedir que nós que somos livres, comecemos a raciocinar. Vamos parar de aceitar tudo e achar que tudo é assim mesmo e que não tem jeito. Vamos buscar, o Cristo que está dentro de nós. O ideal é que nós transformemos o nosso coração em um templo religioso, onde nós tenhamos um tempo para dedicar a Deus. Por que eu falo que às vezes a religião ainda é o mal necessário, como os governantes é o mal necessário? Porque ainda nós não aprendemos, tá certo? A liderar, a sermos mais pacíficos e dóceis, menos violentos, porque quando nós conquistarmos essa evolução, nós não vamos precisar de ser mandados como gado. Nós somos gado, que somos levado e empurrado para onde os grandes homens querem nos empurrar. Nós precisamos deixar de ser gado. Nós precisamos raciocinarmos. Nós precisamos acordar dessa letargia, desse ópio que estamos há séculos. É isso que nós convidamos você a fazer. E o Evangelho de Jesus nos diz que o dia que nós tivermos o Cristo no coração, nós não precisaremos mais de nenhum espaço
específico para conversar com Deus. Qualquer lugar, Deus está presente e nós estaremos com Deus. Nós não precisaremos de templos de pedra, mas o templo é divino dentro de nós. O Cristo em nós, não fora de nós. Então, gente, está aí uma reflexão muito importante para nós fazermos sobre esse assunto profundo. Então, um fato muito interessante, há 25 anos atrás, nós estávamos fazendo um trabalho de visita às famílias carentes e nós encontramos Dona Catarina, que tinha um filho doente mental, esquizofrênico, uma filha com síndrome de Down, né? E um neto extremamente doente. E a Dona Catarina, já de 80 anos, vivia naquela casa em situação lamentável, né? E nós conhecemos a Dona Catarina e eu achei ela uma pessoa tão dócil, tão amável, porque apesar de tanta tristeza em sua casa, tantos doentes, ela era uma pessoa alegre, feliz, não é? E que estava sempre sorrindo. Então eu disse: Dona Catarina, a senhora é tão linda que eu queria saber qual é a sua religião, porque o que te dá essa segurança? O que te faz você ser essa pessoa que com tantas coisas, com essa pobreza toda, você está sempre sorrindo? E ela diz: meu filho, a minha religião é a seguinte: muitos anos atrás, quando eu era jovem, eu trabalhava de doméstica e limpando a casa da minha patroa, achei um pedaço de revista jogado no chão e tinha uma escrita. E eu peguei essa escrita e fui ler. E a escrita dizia assim: a gente, para ser feliz e sempre feliz viver, deve despertar sorrindo e sorrindo adormecer. Deve amar o semelhante, desconhecer a ambição, ter a alma sempre florida, sempre aberta ao coração. Deve ser bom e ser justo, aos aflitos consolar, ajudar a quem precisa, sem recompensa esperar. Eu achei essa poesia e transformei ela na minha religião. E vivo cada letra dela e todos os dias eu declamo essa poesia quando levanto. Essa é a minha religião, meu filho. Eu achei lindo, porque ela era uma pessoa belíssima e não tinha tempo para ir à igreja nenhuma, mas ela tinha o templo divino inserido dentro dela. Olha que coisa interessante. Um pedaço de papel transformou aquilo numa filosofia de vida, numa religião, né? Porque ela viveu cada parte desse verso. Então, a gente percebe que a verdadeira religião é aquela que nasce de dentro e não de rituais externos que possam adornar e, vamos dizer assim, enganar as pessoas, mas que não enganam a nós mesmos. Então, Dona Catarina, para mim, é um exemplo de religiosidade. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Muito obrigado. Gente, olha que vídeo interessante. A nossa visão é tão desesperada, tão acelerada do momento, que aquilo ali acaba nos adoecendo. E aí o Espiritismo traz uma paz, um entendimento que traz o carinho, né? E uma gratidão enorme pra gente. Trouxe uma vivência mais suave, mais leve. Entendo por que neste momento, para que eu vim, para onde eu vou, por que eu estou, Luiz, neste momento. Todas essas perguntas me eram feitas, a resposta eu encontrei nas obras de Allan Kardec, no Espiritismo. E você esclarecer essas dúvidas te dá uma força para seguir em frente, uma força para continuar lutando, continuar indo no caminho do bem. A gente estuda várias questões, desde o que é Deus, ao que nós somos, né, como corpo, espírito, de onde a gente vem, para onde que a gente vai. Das trevas para a luz,
da ignorância para o entendimento de uma vida melhor, de uma compreensão. É bom quem tem ansiedade, pânico, depressão. Eu acho que até os vícios em si, o curso de noções básicas vai auxiliar bastante. Trouxe luz, trouxe vida, trouxe razão de viver, sentido. O ambiente na casa espírita é um ambiente leve, é um ambiente tranquilo. É como se você estivesse em casa, sentado no seu sofá, conversando com seus familiares. Acaba ajudando a gente a ter uma vida mais calma, mais fluida. Transformando o meu conhecimento, o meu autoconhecimento, num ser humano melhor. E por isso faço esse convite a todos vocês que estão sentados à beira do caminho, às sombras da ignorância, para que venham à casa espírita. Bom, gente, então vamos agora às nossas perguntas sobre o nosso tema. Olha que interessante. Vamos lá, primeira pergunta. Dr. Márcio, tudo bem? Meu nome é Giovano, falo de Cuiabá e minha pergunta é a seguinte. Para ser um cidadão de bem, precisa estar dentro de uma religião? Giovano, a sua pergunta é maravilhosa, tá certo? Olha só, para ser um cidadão de bem, é preciso estar dentro de uma religião? Não. A resposta é simples. Aliás, a maioria dos grandes homens de bem não tem religião. Interessante isso, né? Então, não há necessidade, tá certo? Agora, aqueles que têm dificuldades de caminhar sozinho, muitas vezes precisa de alguém para estar auxiliando. Então, eu diria que é um mal necessário para alguns. Agora, não é necessário para todos. Quando temos pessoas queridas ao nosso coração, mas são pessoas que não acreditam em Deus e em nenhuma religião, o que podemos fazer? Divina, o que nós podemos fazer? Respeitar essas pessoas, porque embora elas não tenham religião, são pessoas que pensam e agem de forma pessoal e que deve ser respeitada. Nós não podemos querer convencê-la da nossa religião, porque muitas vezes elas estão muito mais sintonizadas do que aqueles que estão dentro de uma religião. Então nós temos que aguardar, porque a fruta não amadurece antes do tempo. Muitas vezes aquela pessoa que a gente considera completamente perdida, entre aspas, está mais fácil de se auto-encontrar do que aquelas que estão no caminho, entre aspas, de se encontrar. Porque o fato de você ter uma religião não lhe dá nenhum privilégio e não nos coloca em nenhuma posição superior. Cuidado com isso. Muita gente que são religiosas querem levar outras pessoas achando que essas pessoas estão perdidas, mas elas não estão. Perdido está aquele que acha que o único caminho é um só, que não existem outros caminhos. Esse está perdido. Olá. Geralmente as pessoas que trabalham com a ciência têm dificuldade com o seu lado religioso. Eu queria saber de você. O que a gente pode fazer para trazer essas pessoas mais próximas da religião? Renata, todo o nosso programa foi para responder a sua pergunta. São vários os caminhos que levam ao Pai. Não necessariamente é apenas a religião, mas nós conhecemos inúmeras pessoas que descobrem Deus pela ciência. Um deles é Einstein, quando diz a religião, a ciência sem a religião é coxa e a religião sem a ciência é paralítica.
Então, gente, nós não vamos conseguir. Einstein chega à conclusão de que a religião ela é importante, mas se ela não tiver a ciência lhe dando respaldo, ela é cega, ela é paralítica, ela é deficiente. Então, essas pessoas que estudam, elas são pessoas importantes e que precisam ser respeitadas, amadas e ouvidas, tanto quanto alguns religiosos, tá certo? Porque nós temos alguns religiosos que são maravilhosos. Essa é a grande verdade. Tivemos grandes líderes religiosos que nos deixaram legados extraordinários, como Santo Agostinho, Francisco de Assis, né? Joana d'Arc, tantos outros espíritos iluminados que nos deixaram bagagens extraordinárias. Então, o que nós precisamos é encontrar o lado bom de cada uma dessas coisas e ignorar as que nós consideramos equivocadas. Existe diferença entre religião e espiritualidade? E a religião é imprescindível para termos intimidade com Deus? Tiago, tudo bem, Tiago? Não há necessidade, tá certo, de estarmos vinculados a uma religião para termos intimidade com Deus. Deus está em todos os lugares. Deus não está só na igreja, tá certo? Há um equívoco achar que Deus não está em todos os lugares. Por isso nós podemos orar em qualquer lugar, em casa, no trabalho, tá certo? No prostíbulo, no presídio. Não existe lugar que Deus não esteja. Aliás, aonde estão mais doentes, aí está Deus. É assim que Jesus nos ensinou, né? Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Ou melhor, não vim para os santos, mas para os pecadores, em outras palavras. Então, Deus não tem religião, Deus está em todos os lugares. A diferença entre, né, que você pergunta, religião e espiritualidade é muito grande, porque deveria ser algo similar, porque a religião religa o homem a Deus e a espiritualidade também. Porém, nós confundimos e a religião virou, infelizmente, ao longo dos séculos, um aparelho de ideologias alienantes e falsa. Gente, um recado interessante para você. Vamos lá. Gente, e ainda solicitando a ajuda de vocês, nós confeccionamos as máscaras muito bonitinhas do Vantuíri Freitas, né? E você pode adquirir para ajudar a nossa equipe da comunicação social, tá certo? Olha só que bacana que ficou essa máscara, olha só, vou colocar ela aqui para você. Certo? Olha só, essa aqui, ela é preta, né? Para combinar aí com a sua roupa e tal. Nós temos também a branca. Olha que interessante, da Associação Espírita Vantuíri Freitas. Com apenas R$10, você está colaborando, tá certo? E ganhando a sua máscara muito bonitinha, aqui com o timbre do Vantuíri Freitas, tá certo? É só você ligar no telefone da Daphne, que vai estar aí no rodapé, e ela providencia e você combina de pegar com ela onde você vai pegar essa máscara, tá certo? Aí para ajudar a gente na área da comunicação social, comprar aparelho, auxiliar no pagamento da editoração desse material, né? Da edição e assim por diante. Então nós contamos com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Gente, tudo que nós falamos tem embasamento doutrinário, tá certo? Então, olha os livros que nós vamos estar indicando para vocês hoje. Nós temos Cristianismo e Espiritismo, tá certo? Um livro de Leon Denis, maravilhoso, que vale a pena nós estarmos olhando. E aí, Leon Denis vem nos lembrar que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Ou seja, todos acreditaremos na vida após a morte e nos princípios básicos que ela professa. Temos o próximo, que é Jornada dos Anjos, né, gente? Muito interessante, de Sandra Carneiro, tá certo? Um livro que fala também a respeito da espiritualidade. Temos o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier. Vale a pena a gente dar uma olhada nesse livro, tá certo? Temos ali também As Leis Morais de Rodolfo Caligari, que é muito interessante. Eu li há muitos anos atrás, né? É um livro maravilhoso. E, por último, o básico, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e
que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, interpretado pelos Espíritos. Tá certo? São livros que nós indicamos. Indicamos também o Novo Testamento, a Bíblia, né? Para que a gente possa ler e meditar em torno dela, sabendo distinguir o Velho Testamento e o Novo, mostrando que é no Novo Testamento que está a nova visão de mundo e que nós não podemos interpretar o mundo com a ótica do Velho Testamento, porque a visão mosaica é uma visão ultrapassada, tá certo? Embora os princípios básicos permaneçam os mesmos. Por isso Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Gente, olha para onde nós vamos no nosso próximo carnaval. Vamos lá? Caridade. Uma palavra tão simples que significa tanto para nós. Afinal, o que é caridade para você? Para nós, é levar luz ao lar da Dona Mariana através da caravana Jesus no Lar. É proporcionar leituras edificantes ao Senhor José com a campanha de esclarecimento Chico Xavier. É levar mensagens de esclarecimento e consolo para Maria através da campanha de fraternidade Alta de Souza. É plantar uma sementinha de amor nos corações da Júlia e do Mateus através da evangelização infantil e da mocidade. Enfim, é espalhar o amor através das mais diversas atividades, campanhas, caravanas e oficinas. Em 2021, temos um encontro marcado para estudar, trabalhar, cantar, brincar, sorrir e nos emocionar. Em Alta Floresta, Mato Grosso, Araguaína, Tocantins, Belo Horizonte, Minas Gerais, Macapá, Amapá e Urandi, Bahia. Vamos juntos continuar levando os ensinamentos de Jesus a todos os cantos do Brasil e do mundo. A nossa jornada começa agora. Concafras 2021. Fora da caridade não há salvação. Inscrições abertas. Gente, vamos aos recadinhos do WhatsApp. Queremos agradecer você que manda para nós a sua mensagem, a sua palavra de estímulo. Isso nos estimula muito, tá certo? Para você, às vezes, é uma simples palavra, mas para nós, você não tem noção do quanto isso representa de estímulo para continuarmos. Então, aqui a nossa irmã Vilma, aqui de Cuiabá, né? Que diz que adora o nosso programa e assiste todos os sábados. Ô, Vilma, um abração para você. Obrigado, Vilma. Ajude a gente a divulgar o nosso programa. Márcia, aqui de Cuiabá também, né, que está sempre assistindo o nosso programa e que diz que não perde nenhum sábado. Então, um abraço para você, tá, Márcia? Por você estar junto com a gente. Temos aqui, né, o Foguinho do bairro Alvorada, né, que também assiste e está dando parabéns aqui para toda a equipe para o nosso programa. Temos o Dalvaci Júnior, né, que também diz adoro o programa e não perco quer agradecer, né, e assim por diante. Então, temos vários outros recadinhos que nós queremos agradecer pela sua participação, por estar sempre conosco. Você que está assistindo, mande um ok, gostei, não gostei, faça sua crítica para que nós possamos repensar, né, e até aperfeiçoarmos aquilo que estamos abordando. Queremos agradecer porque tivemos mais de 23 mensagens no tema Desencarnem, né, desencarnação, que foi muito interessante e os nossos companheiros estão agradecendo e gostaram desse conteúdo. Então, nós vamos estar aguardando a sua sugestão, a sua mensagem, o seu recadinho pelo WhatsApp. Muito obrigado. A pandemia do coronavírus parou o mundo, mas quem precisa de sangue para viver conta com a sua doação para não parar para sempre. Se você não foi infectado pelo coronavírus e não apresenta sintomas da doença, doe sangue. A doação de sangue é segura para quem doa e para quem recebe. Agende dia e hora para a doação. Use máscara e evite aglomeração, mas não deixe de ajudar a quem precisa de sangue para viver. Procure o hemocentro mais próximo e deixe um pouco de você, que é muito para outros.
Doar sangue é doar vida. Gente, o nosso próximo programa vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre injúrias e violência. Você acha que o nosso mundo está violento? Então vamos acompanhar o nosso próximo programa. Injúrias e violência. Olha que interessante a visão que nós vamos ter sobre este assunto. Não perca o nosso próximo programa, tá bom? A espiritualidade nos alerta, gente, que em relação ao Covid-19 é uma materialização das centenas e milhares de vírus, larvas, bactérias e bacilos espirituais que a psicosfera da Terra criou em função de todo esse materialismo, de toda essa sensualidade e de toda essa preocupação do homem com apenas o material. Nós chegamos a um limite. E esse limite é exatamente a materialização desse vírus que aí está e que os Espíritos nos alertam que é apenas um dos muitos que virão para que o homem repense a sua postura em relação a tudo. Vamos ver que no final das contas, esse vírus ele serviu para mexer com a Terra de um modo geral e não deixa de ser um processo de, vamos dizer assim, um processo de seleção dos seres que devem permanecer no orbe. Não que esse vírus esteja levando apenas espíritos endurecidos e inferiores, mas principalmente aqueles seres que não têm pretensão de mudanças, que estão estagnados mentalmente, congelados e que não querem mudar de forma alguma, tá certo? Embora temos missionários aproveitando também para partir, para auxiliar as centenas e milhares de desencarnados que estão chegando com essas mortes coletivas, que têm o propósito de acelerar a evolução do planeta. É permitido por Deus e devemos olhar com compreensão, carinho e esperança, na certeza de que estamos sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo e não temos o que temer. Temos que ter fé, coragem, ânimo e confiança na administração divina. Gente, vamos à nossa música, porque a música eleva, a música nos sintoniza, nos conecta com Deus. Está aí uma religião fantástica, a música. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo Tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o Teu nome a rezar. Escondido Tu estás, escondido Tu estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na fonte que corre. Te agradeço ainda o porquê da alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o Teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar.
Escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Estamos finalizando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pedir desculpa pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pedirmos para juntos fazermos a fluidificação das nossas águas, transformando essa água em medicamento. Então vamos fazer a nossa prece. Deus de amor e bondade, coloque aqui o bálsamo, o remédio para as nossas dores, para as nossas enfermidades físicas, espirituais e morais. Transforme, Senhor, a nossa casa na Tua luz, no Teu amor. Abençoe todo o alimento da nossa casa, todas as águas, e em especial essa água que estamos fluidificando. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora.